TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E aí, Guizinho, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Ô, Medina, ficou bonito, hein, cara? Tava na galãzão, hora, hein? né? Tava na hora, né, Gui? Segundou muito bem, obrigado. E simbora, viu, Medina? Um comportamento bem lógico e técnico, principalmente no que diz respeito ao dólar. Foi incrível, foi perfeito, está em cima de um ponto nosso, iremos comentar bastante. 3R Petróleo já tá aqui, ó, na ponta da língua, e a bolsa como um todo está se comportando numa semana de feriado e vencimento de opções. Nada mudou e vamos comentar passo a passo dessa segunda-feira. Boa, é isso aí. Você que tá participando conosco aqui, acompanhando a nossa transmissão, deixa sua pergunta, sua dúvida pro Guilherme Cunha que ele responde. Começando essa semana, é uma semaninha mais curta, né, ô Gui, mas com muito destaque aqui pro nosso ouvinte. Antes de a gente falar a respeito de 3R Petroleum, tinha um ouvinte nosso, Rodrigo Mila, lamentando também agora há pouco que ele acabou esquecendo a ordem de compra de 3R a R$28, e ele tava lamentando isso por aqui, ô Gui. Mas já a gente fala de 3R Petróleo. Vamos falar do mercado no dia de hoje, a sua visão a respeito dessa segunda-feira. É mais um compasso de espera para a entrega do arcabouço, Gui? Também, viu, Medina? Eu acredito que nós tivemos um forte rally, né? Principalmente a grande, entre aspas, justificativa ou até mesmo desculpa, foi aquele IPCA que nós conhecemos na segunda-feira passada, vindo abaixo do esperado e pressionando cada vez mais uma alteração na nossa taxa de juros e melhorando a política monetária. Automaticamente alguns ativos tendem a ganhar mais força. Essa foi a etapa de número 1, IPCA. Depois nós tivemos a rolagem do contrato de índice, que também estava bem pesado na parte vendedora, o pessoal foi estopando, a quarta-feira foi aquela paulada muito forte para cima, e aí em questão de preço, né, Medina, a gente sempre traz esse conhecimento para os nossos ouvintes. Tudo na Bolsa de Valores acaba tendo preço. E lá abaixo dos 100 mil pontos, entre 97 e 93 mil pontos, é uma classificação de barato, né, para o contexto do ano. Os 111.250 é um ponto intermediário muito importante, e aí esse contexto é importante para que todo mundo não se emocione na hora que o mercado dá esse CPIX, porque só vai reverter tendência de baixa pós superar esse 111.250, o que ainda não aconteceu. E aí, como nós tivemos os dois últimos pregões da semana passada alta sem volume, é natural que nós tenhamos essa queda, né, que é bem tímida, inclusive perto do movimento de alta, para encontrar as médias, estabilizar um pouquinho, para depois dar uma sequência de alta. Então, natural essa queda, inclusive com o vencimento das opções, esse cenário pode se intensificar durante essa semana, e de olho sempre nesse divisor de águas, Medinas, 111.250. Essa queda ela é prevista até os 106.450 pontos, tá? Até lá é uma correção técnica normal que sugere oportunidades de compra para prazos maiores. Tá certo, ô Gui, 3 horas e 35 minutos. Ô Gui, vamos falar de 3R Petróleo também? Você falou que tá na ponta da língua aí pra você falar sobre 3R Petróleo, o aumento de capital, surpreendendo os analistas, né, ô Gui? O pessoal não esperava? Se fosse só os analistas, estava tudo bom, porque eles analisam, né? Surpreendeu quem comprou 3R Petróleo, o investidor minoritário, principalmente, que foi fazer a sua fezinha, assim como nós estávamos, né? A gente chegou a sair, Medina, acredite se quiser, na quinta-feira bateu o nosso objetivo de 7% de alta, encerramos 3R Petróleo e aí colocamos ela no radar, e aí nessa madrugada fomos aí surpreendidos junto com todo mundo com essa emissão de quase R$1 bilhão, né? E o que mais prejudica, ô Medina, numa emissão como essa de 3R Petróleo, é que vai diluir o investidor minoritário e dentro do contexto das petroleiras acaba tendo outras opções agora que obviamente ficaram melhor, como por exemplo o Prio 3. Não mudou ainda drasticamente os fundamentos de 3R Petróleo, mas é natural que quando o gringo vem para o Brasil, ele vai olhar Petrobras, daí vai descer na segunda opção como Prio 3, que tem reserva, tá tudo bem em questão de caixa, e 3R acaba ficando uma movimentação de extremo risco. Essa queda de 3R de hoje já teve uma queda intradiária muito mais intensificada, obteve uma recuperação graficamente e no estudo de preço, ela ainda está gerando oportunidade de compra, mas agora eu começo a ficar cada vez mais cético, cada vez mais com um pé atrás em 3R Petroleum para comprar fora de um intraday.
Então, essas quedas mais intensificadas, até mesmo exagerada, como classificaram alguns, surgem oportunidades de trading, né? Oportunidade de curto espaço de tempo. Porém, a aquisição em busca daqueles alvos dos relatórios, há quem diga que 3R Petroleum tem um valuation acima de R$60, fica um pouquinho mais complexo. Então, 3R Petróleo aqui, dentro de casa, dentro de mim, eu vejo que faz sentido esperar o primeiro TRI, entender um pouco mais do balanço, como é que foi a consolidação de 2022, para que nós não sejamos surpreendidos mais uma vez em 2023 com novas emissões. Estou de fora de 3R, tá? Posso classificar o papel aí como alto risco, e a queda pode ser até os R$24, que é o preço médio da emissão aí desses 900 milhões que foi emitido nessa madrugada. Então não vejo risco e retorno positivo. Fico de olho em 3R só caso vá buscar patamares de 24,80, 24,60. Aí sim eu vejo que faz sentido, tudo tem um preço, é uma baita de uma empresa, aí eu posso ver alguma compra. Agora, para quem quiser diversificar, fica muito mais fácil Prio 3 e Petrobras, inclusive, por curtíssimo espaço de tempo. Ô Gui, pra quem tava comprado na sexta-feira e foi dormir comprado em 3R, como é que fica numa situação, claro, do investidor que não vendeu na abertura, o Gui? Agora fica com esse papel ou é melhor se desfazer? Medina, se desfazer é um caso muito complexo devido ao estudo fundamentalista. Como a gente comentou, ainda não mudou drasticamente o destino do papel, né? Era a Junior Oil mais barata e agora é oficialmente a Junior Oil mais barata das baratas. Agora, acho que o que não pode romper é esse patamar dos 27,50, tá? Então, para quem comprou na sexta-feira e está amargando um prejuízo, eu deixaria um alerta nos R$27,50. Ao romper os 27,50 é um abismo direto para os 24, e aí fica amargo, né, o drawdown que o investidor vai obter na companhia, enquanto Prio 3 hoje cai 1%, Petrobras estava subindo até pouco tempo atrás, então 27,50 eu deixaria o rompimento dele, um stop loss programado, e migraria para as outras companhias parceiras, pares aí, para poder, entre aspas, recuperar esse prejuízo que acabou sendo 3R Petróleo do dia para a noite. Tá certo. Boa. Ô Mari, as perguntas estão chegando pro Guilherme Cunha. Vi que você tá separando aqui muitas perguntas. Galera sempre participando também lá no YouTube, lá na Station. O Daniel Paganini participando aqui com a gente, mandando um boa tarde também. O Leonardo mandando perguntas. Você tá separando muitas aí, ô Mari. Por onde a gente começa? Exatamente. Bom, Medina, a primeira pergunta que eu separei aqui foi do Fábio Henrique. Ele mandou uma pergunta pelo YouTube. E aí, ele pergunta de JBS. Ele diz o seguinte: mercado antecipando compra em JBS. E aí ele pergunta se tem algum fato relevante que não saiu ainda na mídia. E aí, passando aqui pelos papéis de JBS, nesse momento eles avançam 2,71% a R$17,04, Gui. Boa, é uma junção JBS de preço, né? Então teve uma desvalorização muito crítica nesses últimos, 12 meses, né? No último consolidado de um ano, a queda de JBS é muito forte, e essa faixa de preço, perto dos R$16,60, é uma sugestão muito grande de compra, tá? A parte do Lula mais China também pode favorecer muito forte esse contexto do setor de frigorífico no curto espaço de tempo, gerando oportunidades de trading também, tá? Não vejo compra em JBS para prazos mais longos, ainda vejo que os balanços trimestrais irão conduzir passo a passo uma melhoria em JBS, e aí sim a gente pode falar de compra de um formato de investimento, mas nessa faixa de preço para tiro rápido eu vejo que faz bastante sentido o JBS. Foi um dos grandes destaques hoje dentro da comunidade do TC, bastante gente pegou boa parte dessa alta, mas pode ser uma alta para chamar novos vendedores, tá? Então, para quem não pegou hoje, é importante ter esse rumo aí dos R$16,60, R$16 bola. Essa faixa de preço tende a gerar oportunidades para curto espaço de tempo, pegar parciais de 1,5%, 2% e deixar o trade seguir. Eu jamais deixaria a JBS aberta, tá? Sem parciais ou com stop no 0 a 0, porque o viés ele ainda é baixista para todos os prazos, mas nessa faixa de preço e juntamente com esse cenário Lula mais China voltando aí para o Brasil com algumas novidades, eu vejo natural o papel trazer uma recuperação. O alvo dessa alta, né, prevista de formato especulativo, é até os R$21,50, Medina.
Ô Gui, eu separei uma outra pergunta aqui de um ouvinte que mandou pela Station. O Alexandre Souza, ele pede para você analisar Vale. E aí deu uma passadinha aqui por Vale. Vale, nesse momento, recua 1,40% a R$ 77,73, Gui. Boa! Vale é indiscutível, uma baita de uma companhia, tem que ficar no radar dos investidores durante os próximos anos. Ficou de fora por um bom período, pelos contextos de conflito geopolítico, né, entre Rússia e Ucrânia, movimentou muito as commodities, aí fez uma bagunça de preço. Agora Vale vira uma empresa bem técnica, ficou mais, entre aspas, fácil aceitar o estudo de preço de Vale 3. A Vale provisionou um baita de um dividendo, né, recentemente ela provisionou mais de 1 bi de distribuição de dividendo para os seus investidores, e o minério, que vem num arrefecimento consistente há bastante dias, faz com que o papel tenha um objetivo de queda pelo menos até os R$ 74. Eu estou com uma vontade muito grande de incluir Vale na minha carteira, comprar um pouquinho mais forte Vale e tentar pegar um upside mais elevado em busca lá dos R$ 92, R$ 96, mas eu não tenho pressa alguma, tá? Eu prefiro pacientemente esperar uma queda de Vale até os R$ 74, uma média, aproximando dos R$ 74, já vale uma primeira entrada, e o papel não tem nada que desabone, bons fundamentos, tudo certinho. O maior problema realmente vem sendo a constante queda e dificuldade de melhoria na cotação do minério, que naturalmente impacta de forma reta a companhia. Tô de olho em Vale, tomara que rompa logo esse grande suporte aí que vem se desenhando perto dos 76 para cair para os 74 e que a gente possa voltar a comprar o papel. Essa alta que nós conseguimos ver aí dentro do gráfico, cantamos uma bola na TC Rádio e foi extremamente bom o trade. Agora, o Bruno Mazzoni, né, o nosso analista, contemplou na última quarta-feira o desenho do minério e a queda prevista é R$ 74. Então, para quem está comprado, importante ter esse norte, e para quem quer comprar, já pode deixar num contexto rápido ali uma ordem perto dessa faixa do 74, que é show de bola. Ô Gui, separando outra pergunta aqui, ou melhor, outras perguntas, eu separei a pergunta do Elo Klimber e do Walter Figueira aqui do YouTube. Eles estão perguntando se aconteceu alguma coisa com os papéis ordinários de Eletrobras, né, Elet 3. E aí, eu passando aqui, né, por Eletrobras, eu dei uma passadinha para ver como que os papéis estavam se comportando nesse momento. E nesse momento, Elet 3 recua 4,15% a R$ 33,50, Gui. Não tem nada que a gente possa comentar adicional. Eu não encontrei nada no mercado como um todo. Eu dei uma olhada na Mover. Tudo que traz ali são realmente parte de volume. Não tem um noticiário direto e reto para as ações de Eletrobras. E o pior, não é um contágio do setor, tá? A gente vê Taesa performando, a gente vê uma Semin ainda performando. Virou uma situação direta e reta de Eletrobras. Algo que a gente realmente não sabe ainda, não saiu nenhum fato relevante direto na companhia que justifique essa queda, e eu vejo como uma oportunidade, tá? A Eletrobras teve todo aquele cenário de transição de governo, onde foi muito comentado uma possibilidade da não privatização, né? Foi muito chato aquele movimento, contextualizou uma queda mais de 40% do topo. Agora eu vejo que a Eletrobras, a esses preços e resultados, é uma situação bem interessante. O papel também está caindo com volume hoje, por isso que é expressivo e vale a pena comentar, mas enquanto não tiver nada oficial, não temos como trazer um contexto de continuidade de queda, tá? Eu vejo que nessa faixa de preço, Eletrobras, principalmente para quem é investidor, é uma baita de uma oportunidade. Porém, obviamente, né, para quem está líquido no papel, é importante esperar uma saída oficial de algum noticiário, alguma situação que deva ocorrer nos próximos dias, seja RI ou grande mídia, para a gente entender o que houve em Eletrobras. Boa. E mais perguntas que chegam, né, ô Mari? Muita gente falando de Eletrobras por aqui também, realmente, né, do ponto de vista do noticiário, nada a respeito de Eletrobras. O que destacou o painel Mover Pro foi Itaú, né, liderando vendas na companhia, isso um pouco mais cedo, mas questão de noticiário, nada por enquanto. Mais perguntas que chegaram aí pro Gui, ô Mari. Isso aí, Medina. Eu separei uma agora que chegou aqui pelo WhatsApp da Camila. Ela faz duas perguntas, Gui. Ela pergunta qual que é a sua expectativa para o setor bancário nessa semana mais curta, né, que tem feriado. E ela também pede para você comentar sobre B3. E aí ela pergunta se você permanece no ativo. Aí eu passei aqui pelos papéis de B3. Nesse momento eles avançam 0,17% a R$ 11,99, Gui.
Excelente. Pessoal, em questão de carrego, né, os grandes dois papéis que eu obtenho em carteira e não me desfaço tão fácil e tão cedo é Banco do Bradesco, né, falar Banco do Brasil, ó, é Uhum. Bradesco e Duque Participações. Essas duas companhias eu detenho, o Bradesco eu tenho o preço médio de R$ 14,17, está beliscando o preço aí de entrada, mas eu quero carregar a Bradesco até os 16/17 reais e Duque Participações a preço médio lá nos R$ 9,60, também tem o preço-alvo de 12 para 13 reais, tá? Agora, os outros papéis que a gente comenta aqui foram sempre o destino de swing trade, porque nós acreditamos fielmente que o ano de 2023 será idêntico ou igual 21 e 22, um ano lateral. E ano lateral sugere muito mais um trading do que carrego de papel. Então, B3 nós pegamos aí duas vezes, na verdade, 7%, pegamos uma movimentação de uma parcial, o papel caiu, a gente comprou, aí estilingou e acabou tendo um consolidado superior a 7%, e eu vejo grandes oportunidades para as ações da B3. Para curto espaço de tempo, ela é merecedora de chegar no patamar de R$ 13,80. O que mais me incomoda quando a gente olha não só B3, mas como os bancos menores, acaba sendo o volume. O volume destinado nessas companhias estão muito baixo e aí a gente pode contemplar, infelizmente, uma oscilação mais chata para esses papéis. Mas B3 é uma tendência de alta clara, tá? E até os 13 e depois 13,80 é um cenário esperado para as próximas semanas em B3. Agora, o setor financeiro bancário, ele tende a corrigir nesses primeiros dias, né? É importante corrigir um pouco depois das fortes altas que nós flagramos nessas últimas semanas, na verdade, de últimos dias, e aí o cenário do vencimento das opções é quem vai comandar a rolagem das opções e dar uma sequência para os papéis. O destino de dinheiro mais parrudo está no Itaú Unibanco S.A., tá? Então, Itub 4 tende a ser o destaque da semana, não é Bradesco, não é Santander, tampouco o Banco do Brasil, que está a duras penas tentando permanecer próximo das suas máximas históricas. Mas o setor tende a lateralizar para baixo no comecinho da semana e aí o vencimento de opções dá uma estilingada. Eu só ficaria de olho em Itaú Unibanco essa semana. Ô Gui, eu separei duas perguntas aqui agora que vieram pela Station. Uma galera perguntando de Petrobras. O Sérgio Barbosa, ele pergunta, Gui, Petrobras está chegando a R$ 26,80. Chegando, é a hora de operar short no papel? E aí, passando agora, nesse momento, pelos papéis de Petrobras, eu estou dando uma passadinha aqui, os papéis preferenciais de Petrobras avançam 1,48% a R$ 26,71, Gui. Boa, vamos lá. Petrobras não dá para shortear ainda nesse patamar de preço. Fizemos uma atualização no período da manhã, né, dentro do Morning Call, uma vez que o petróleo, por mais que venha tendo um arrefecimento, e também o Jean Paul Prats ter comentado muito ambíguo ainda o sistema de precificação de Petrobras, ela pode ir buscar os 28. Então, o risco e retorno, né, é positivo, já daria para estar iniciando um short, mas se o gringo engatar a quinta marcha, como é que vem o EWZ? Petrobras, Vale e Itaú, né, e um pouco de Bradesco. Então, iremos surfar uma maré ao contrário, e aí pode ser bem prejudicial nesse contexto de curto prazo. Agora, quando for bater os R$ 28, se não tiver nada que justifique, né, inclusive esse movimento, a não ser um petróleo, um fluxo gringo muito alto, aí eu vejo que a gente pode começar a não só discursar todos os problemas futuros de Petrobras, mas também ganhar um troco a respeito desse movimento da queda. Nos 28 eu começo a fazer uma primeira mão de venda, os meus objetivos é 22, 17 e depois R$ 15, tá? Esse trade eu tenho desenhado para esse movimento de transição de governo, com todo o respeito, obviamente, mas eu vejo que toda a troca de política das leis das estatais, o não pagamento dos dividendos, né, caindo muito forte essa atratividade, vai ser um papel para gringo tradear, vai obter ainda um dividendo esse primeiro tri, agora quando a gente conhecer os balanços, começa a obter a queda. 28, aí vamos nós, eu vejo que faz um sentido uma primeira mão. Agora é correr contra a maré, tá recebendo fluxo. Enquanto o fluxo for comprador, a gente espera. Ô Gui, hoje também tivemos a notícia, né, do governo adiando a entrega do arcabouço fiscal. Isso mexeu de alguma forma no pregão de hoje, ô Gui? O investidor está aguardando mesmo a entrega do texto final, a divulgação do texto final?
Medina, eu vejo que, como eu falei, né, foi bem técnico o dia de hoje, também num volume nada muito estratosférico, nem para baixo, nem para cima, nessa meiuca média que nós estamos tendo nessas 2, 3 últimas semanas. Eu vejo que se tivesse que pesar realmente o arcabouço, nós estaríamos já nesse 106, rumando para o 104, né? Então, não vejo que o arcabouço tenha sido exatamente o contexto da queda, eu vejo que era um cenário natural de fluxo, e aí o arcabouço sendo entregue, ele pode simplesmente ajudar ainda mais esse otimismo que nós estamos falando no curto espaço de tempo. Então não colocaria na conta do arcabouço não ficou em grandes destaques, eu acompanhei bastante oratória de economista na data de hoje, o pessoal está muito mais preocupado realmente com China, com os dados, com até mesmo o contexto de política monetária, está muito mais agressivo maio ou junho, o começo do discurso de arrefecimento, do que o próprio arcabouço. Acho que o arcabouço vai ser um cenário de aprovação ou não do texto final e não a devida entrega. A gente não vê precificação agressiva na bolsa essa etapa do adiamento ou qualquer outra circunstância do arcabouço. Tá certo. Boa, ô Gui. E por falar nesse cenário, ô Gui, a gente quer te ouvir também sobre esse início de semana pro mercado americano, né? S&P num recuo de 0,01, ou seja, tá estável, assim como o Dow Jones, Nasdaq 100 também com um leve recuo no dia de hoje. Por lá, o que o investidor tá esperando, Gui? Também a política monetária mexendo. A gente tá em temporada de balanços, né, Gui? Hoje temos também a continuação da temporada de balanços do primeiro tri por lá. Exato, e acabou de pingar aqui, né, um Mover Pro, desculpa se eu quebrei o protocolo, mas reduzindo o preço aí de Minerva, né, então o setor de frigorífico mais uma vez tomando essa dos gringos, diminuindo o preço-alvo, por isso que eu falo que é papel para trading, tá, pessoal? Minerva, BR Foods, o JBS, todas essas companhias do setor, legal comprar e sair rapidamente. Os balanços lá, Medina, começou bem, os bancos grandes entregaram o valor, entregaram o resultado, mas a grande expectativa das corretoras brasileiras, inclusive, li o relatório de todas, é uma média de 6,5% de queda de lucratividade no S&P 500. Então, se isso realmente for contemplado, os bancos saíram bem, daqui a pouco a gente começa a obter os demais setores, aí o bicho pode pegar. Se tiver uma redução de 6,5% na lucratividade, vai adequar naturalmente alguns preços, e essa resistência do 4.240 pode ser uma baita de uma oportunidade de encerramento de trade para quem está comprado, ou uma devida parcial, ou inclusive uma abertura de um short mais para a finalidade de um hedge para quem tem BDR, ações lá fora compradas, porque nós não acreditamos na continuidade desse movimento de alta na bolsa americana. O que a gente acredita lá nos Estados Unidos é que enquanto a política monetária estiver conduzindo para apertos, né, de novas altas de 0,25 ou a sua devida continuidade, lá acreditamos que os 3.800 seja um suporte, 4.240 seja a grande resistência. Então estamos extremamente muito mais próximos, né, de uma resistência, risco e retorno negativo. Não dá para comprar a bolsa americana esse preço, esperaria uma queda, até uma queda significativa para poder voltar a comprar. De novo, os balanços começaram, sempre começa com o banco trouxe um gás ali na sexta-feira, mas isso não tende a sustentar. Olha aí, já está no talo, né? Já está bem em cima da resistência. Comprar aí é quase morte súbita, inclusive. Boa, Gui. Ô, Mari, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre câmbio, sobre dólar com o Gui Cunha também. O pessoal quer saber se o dólar volta para R$5 ainda nessa semana. O Gui Cunha vai responder muito disso. O Daniel Araújo também vai participar, porque ele vai trazer o ajuste do dia hoje também, ô Mari. Mas dá tempo a gente separar mais perguntas. Vamos voltar pra galera da Station, porque chegaram muitas perguntas por lá também, né, Mari? É verdade, eu já tinha separado aqui do Alex Mendonça, Gui. Ele diz o seguinte: coisa linda essa pernada de tenda, hein? Será que toca no 6,50? E aí eu passei aqui também para dar uma olhadinha em tenda, e nesse momento os papéis avançam 2,04% a R$ 5,99, Gui. Meu querido, passou dos 5,80, o destino é 6,50. E que papel, que trade, hein? Nossa, erguemos essa taça, viu, Medina? Infelizmente, eu peguei a pernada de número 1, né? Peguei o movimento de número 1, fizemos parciais em 5,80, 6,50 encerramos o trading. Estávamos esperando voltar lá para os patamares de 4,27, 4,17. Poxa vida, e aí acabou subindo sem a nossa glória, né? Pelo menos a minha. Vejo que tem alguns ouvintes
clientes que conseguiram pegar novamente o papel de tenda. Minha Casa Minha Vida ajuda muito, a prévia que conhecemos na semana passada ajuda vezes 2, são papéis, né, um setor que a gente espera muito um retorno de lucratividade, né, então reverte prejuízo para lucro, e na verdade o preço-alvo de tenda é R$8, então eu tenho uma expectativa de, até o final do ano de 2023, ver esse papel na casa dos R$8. Agora que fechou acima dos 5,80, se nós não tivermos nenhum estresse na parte do DI futuro, o 6,50 já é logo ali, tá? Então é sempre bom deixar um stop de proteção no 5,80, né? Caso o mercado venha romper ali, você já garante uma lucratividade, mas eu não sairia do papel antes dos R$6,50, que é o grande objetivo. O setor de construção civil será o grande destaque de 2023, eu vejo que isso já é unânime e indiscutível, tá? Caiu taxa de juros, Minha Casa Minha Vida acelerou, e com essas prévias fortes, Tenda, Cyrela, Direcional, Plano, todas essas companhias, Cury, tem aí uma perspectiva extremamente positiva. Ô Gui, outra pergunta que eu separei aqui agora pelo YouTube, o Daniel Pagnin, ele pede para você analisar a Magazine Luiza, e aí eu aproveitei para passar aqui nos papéis, e nesse momento recuam 2,41% a R$ 3,65, Gui. Magazine Luiza, para quem está querendo comprar esse risco do varejo, que ele é alto, precisa comprar a Magazine Luiza e projetar os R$5,508. Então lá é o grande destino que todo o time, principalmente com destaque para o nosso querido mentor, que é o Bruno Mazzoni, contempla o estudo de fluxo e o movimento do DI. O que incomoda essa análise? Que o DI já chegou no alvo e Magazine Luiza não foi para os R$5,508. Esse é o principal destaque negativo do estudo, que a precificação é 5,508. Essa precificação de preço-alvo dos R$5,0508 é para o ano, já contextualizando não só a queda da curva de juros futura, mas também a Selic. Então, todo esse embromation que nós temos aí, maio, como é que vai ser o discurso, se vai ter uma queda ou não, provavelmente, quase certamente não, aí fica para junho, e daí até junho, olha quanta coisa a gente vai acompanhar de taxação, de governo e por aí vai. Então, perde-se um pouco a lógica, né, dos R$5,508 no curto espaço de tempo. Se for para comprar risco do varejo, tem que ser ela, né? No setor de e-commerce, Magazine Luiza, e nos demais setores eu vejo que C&A e Lojas Renner são dois baitas papéis para você poder fazer uma operação. Mas eu não consigo mais tradear Magazine Luiza olhando para curto espaço de tempo, e se eu fosse comprar Magazine Luiza para essa operação dos R$5,508, só me envolveria no papel novamente a R$3. Então vai ter que ter paciência, né? O ouvinte que permanece no ativo Magazine Luiza vai ter que aguardar a apresentação do primeiro TRI, que não deve vir positivo, aí toda essa especulação da taxação, queda de Selic, aí o segundo TRI, que a gente só conhece lá para setembro, outubro do segundo semestre, o papel conseguir andar. Magazine Luiza, Via, então, 2 vezes mais difícil, são papéis que tendem a sofrer bastante nos próximos 6 meses, e sofrer o que é? Lateralizar. Chega perto dos R$4, entrega. Chega perto dos R$3 e sobe. E aí o ouvinte que está ou buscando 5 ou está comprado acima do R$4, não ganha nada. Só fica com a gastrite da volatilidade. Ô Gui, outra pergunta que eu separei aqui, que veio pela Station, o Alexandre Souza, ele pergunta de Braskem, e aí ele pergunta se o papel continua caindo. E aí, passando aqui para dar uma olhadinha nos papéis de Braskem, nesse momento, eles recuam 3,08% a R$20,16, Gui. Braskem é um papel que também está técnico. A Braskem cumpriu o seu objetivo de alta, foi um trade legal, inclusive especulativo de curto espaço de tempo, e a grande tendência é que na semana ele venha sofrendo essa movimentação mais vendedora do que compradora. Porém, é um cenário totalmente diferente de uma Magazine Luiza que nós estamos falando. Braskem, nessa faixa de preço, a gente já pode classificar uma congestão, e o objetivo de Braskem está lá para os R$24. Então é gostoso
ir acumulando Braskem. É um papel legal para você ficar comprando pouco a pouco, né? Nessa faixa de preço a gente já vê essa baita barra verde aí, que é questão de volume, e aí consolidou nessa faixa de preço. Então, Braskem, as quedas são oportunidades. O melhor preço de compra de Braskem está na faixa dos R$18, e nessa semana, durante essa semana, na verdade, encerrou o movimento das opções. Fica bem interessante aí, caso o papel venha buscar uma proximidade dos 18, começar a acumular, mas aí acumular para fazer um trade mais legal, um trade mais longo, e buscar a faixa lá dos R$24. O Braskem é compra para o ano, agora no curto espaço de tempo, realmente é queda consecutiva. Bom, 4 horas e 1 minuto. E dá tempo de uma última perguntinha antes de a gente partir pro dólar, viu, ô Mário? O ajuste terminou aqui, mas são muitas perguntas chegando pro Gui Cunha. Dá tempo de a gente fazer mais uma aí. É verdade, Medina. 2 pessoas perguntaram de Multiplan. Uma pessoa foi pelo WhatsApp, o Leonardo Corsino, e também teve um ouvinte aqui pelo YouTube que perguntou. Agora eu não tô localizando porque tem muitas perguntas chegando, Gui, mas a galera tá perguntando e tá pedindo para você analisar Multiplan, Gui. Gosto, hein? É um setor que gera bastante discussão, bastante volatilidade. Deixa eu até me atualizar a respeito do quarto TRI, que o papel ele vem aqui, ó, vamos lá, pagando uma valorização boa nos últimos 12 meses. A gente vem falando faz tempo que o acumulado dos últimos 12 meses é um baita de um norte para que a gente possa analisar a companhia, e Multiplan surpreende acima no positivo, 9%. O ROI da companhia começa a chamar atenção, começou a bater acima do aceitável agora nesse último balanço, está 11,69 nesse indicador de lucratividade, então vem obtendo grandes melhorias, não detém uma alavancagem ruim. O papel aí possui um pouco mais de 1,9 bi de constituição de dívida, mas o ativo circulante é em linha, então ele não pode só nos próximos balanços aumentar esse endividamento, e o grande cenário acaba sendo essa diferença aqui, ó. 2021 fechou em 453 milhões de reais o ano, e fechou em 769 milhões do ano de 2022, ou seja, aumentou muito bem a parte da sua lucratividade. Aqui no trimestre, o quarto TRI é recorde desde o retorno da pandemia, então é ele quem chama atenção, 239 só no quarto trimestre, então basicamente 1/3 do resultado é o último trimestre, e aí se embora, né? Acabou. Os últimos fatos relevantes são os pagamentos em dia das debêntures emitidas pela companhia. Podemos classificar como compra. O único problema acaba sendo essa alta expressiva que nós acompanhamos aí dentro do gráfico. Qualquer queda no papel é uma oportunidade de compra. Aqui dentro do sisteminha que a gente olha, o estudo do valuation do papel agora é R$31, ou seja, tem espaço ainda aí para subir Multiplan tranquilamente, tá? Então é só esperar uma queda convencional aí da bolsa, que vai puxar o Multiplan naturalmente para patamares ali mais próximo dos 25, e aí dá para embarcar no papel. Se você já está, mantenha tranquilamente, o alvo final é R$31 para Multi3. Boa, 4 horas e 4 minutos. Vamos falar de dólar aqui no Expresso da Tarde, porque a participação do Gui Cunha é assim, galera sempre espera o comentário final a respeito do dólar com o Gui. Hoje, segunda-feira, Daniel Araújo tá com a gente para trazer o ajuste do dia e comentar também a respeito do câmbio nessa segunda-feira, começando mais uma semana. E aí, Daniel, tudo bom com você? Boa tarde, grande abraço para você. Como é que foi esse dólar hoje? Qual que é o ajuste do dia, Daniel? Boa tarde, Medina. Boa tarde, Mari e Guizão. Boa tarde a todos os ouvintes. O dólar tá meio quietinho hoje, né? Diferente. Ele abriu com esse... Deixa eu ver aqui. Ele abriu com esse candlezão aqui, né, Medina? Veio um pouco para baixo e já corrigiu, se mantendo em tendência de alta até as 2h20 da tarde, onde ele passou para baixo da VWAP, inverteu tendência e está em baixa. O ajuste fechou agora há pouco no 4,936,86, Medina. 4,936, já respondendo inclusive a pergunta da Bruna, que perguntou aqui qual foi o ajuste do dólar de hoje, tá? Então, ô Bruna, aí eu aproveito que o Daniel passou o ajuste, eu volto pro Guilherme Cunha, pro Gui também trazer o comentário dele a respeito do dólar. E diante desse ajuste, ô Gui, dá pra fazer alguma coisa até o fim do pregão ou melhor já se preparar pra abertura mesmo?
Boa. O fim do pregão de hoje, Medina, ele é muito ingrato porque o volume ele já está bem grato, ele não consegue conduzir um distanciamento desse ajuste que faça jus a obter um clique. Eu acho que o que é mais importante de a gente falar a respeito do dólar é que ele vai permanecer, esperamos assim, nessa lateralização entre 4.927,5 e 4.962,50. Tá? Então, o dia de hoje foi contemplado basicamente esse cenário, né? Então, o dólar abriu, foi buscar de novo uma aproximação dos 4,90. Depois que rompeu o 4.927,5, foi aonde ganhou força até o 4.962,50. Teve um rompimentinho bem sem vergonha, rompimentinho falso até o 67. Voltou para o 4.927,5 para poder formar um ajuste e agora ficou lateral, tá? Então o que a gente espera, Medina, para o pregão de amanhã? O pregão de hoje ele tende a encerrar por aí, não tenha nenhuma expectativa adicional de volatilidade. Agora, o maior problema acaba sendo esse 4.927. Se amanhã perder o 4.927, iremos rumar diretamente para o 4.888, 4.886. É lá que é bom ponto de compra, tá, Medina? O viés do dólar é baixista para todos os prazos. Tá? Dificilmente a gente vai ver até a rolagem desse contrato, ou seja, até o final desse mês, um dólar ficar rompendo os R$5. É natural que vai dar um beijinho lá nos R$5 depois dessas fortes quedas, mas eu fico, na verdade, muito de olho no rompimento do 4.927 mais uma vez. Caso amanhã, na primeira uma hora do dia principalmente, negociar abaixo do 4.927, já fiquem cientes, um dólar abaixo de 4,90 vai existir nessa semana, e aí a grande oportunidade fica nessa faixa do 4.888, 4.886, tá? Então tem que ser bem criterioso na hora da compra. Hoje foi uma compra evidente, né, no 4.927, mas esse reteste amanhã pode sugerir uma chamada de vendedor um pouco mais agressivo e jogar esse dólar lá para o 4.888. Agora, Medina, quando que esse dólar vai buscar os R$5 novamente? No dia que ele fechar acima desse 4.962,50. Esses dois pontos que a gente está falando são pontos que nós chamamos de bipolar. Eles são divisores de tendência. Por isso que se rompeu o 4.927, ele vai buscar essa região de preço mais para baixo. Rompeu esse 4.962,50 no diário, né? Fechou um dia acima, é natural que a gente já veja um dólar direto e reto para os R$5. Então esse meio do caminho é técnico, né? Você compra leve no 4.927, vende leve no 4.962,50 para não tomar essa rasgada, e aí o fechamento no diário fora desse range de preço é o grande destino da semana. Nós estamos numa expectativa muito grande de um dólar ir buscar esse 4.888 para realizar uma primeira compra de mão cheia no dólar. Maravilha! Boa, Gui, obrigado, viu, pela sua participação. Primeiro quero agradecer também o Daniel Araújo aqui com a gente, que trouxe o comentário sobre dólar. Daniel, seu destaque final do dia, um grande abraço e até semana que vem, hein? Boa, Medina. Brigadão. Sobre o dólar, eu acredito que só surge uma oportunidade se 20 pontos acima do dólar não há venda. Caso contrário, eu não me envolvo, tá? E até evito se envolver nessa operação por causa do volume, mas é isso aí, Medina. Brigadão e até semana que vem. Valeu, obrigado, Daniel Araújo aqui com a gente. Agradeço também Guilherme Cunha participando aqui conosco também. Um abraço aqui pro Gui. Deixa o espaço também, Gui, pro seu destaque final do dia e até amanhã, hein? Boa, Medina, até amanhã. Na verdade, o destaque final do dia acaba sendo para a semana. De olho, pessoal, no volume, de olho na liquidez. Esse vencimento de opções adicional com esse feriado gera uma perspectiva muito mais de proteção na semana do que aquela compra de risco realmente de fato. A agenda do calendário econômico também não está muito cheia, né? A grande maioria dos dias acaba sendo China, um ou outro PMI, que dificilmente vai gerar uma distorção. Então, mais uma vez, de olho aí no volume, e todo dia aqui no Expresso da Tarde a gente vai consolidando vocês. Também, mais uma vez, 4.962,50 para quem gosta de trade no dólar, deixa esse ponto em destaque porque é ele quem comanda a semana. Boa, perfeito, valeu, Gui. Um grande abraço a você então e amanhã tem mais. Valeu, meu querido, sucesso, fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.